pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Inspirações Femininas. Eu sou Raquel Godoy e vou contar para vocês a história de uma mulher que eu sei que muitas de vocês têm curiosidade. Hoje eu vou falar sobre a vida e a carreira da talentosíssima e famosíssima artista e feminista Frida Kahlo. Quem me pediu esse episódio foi a minha grande e querida amiga Karina Cardo. Muito obrigada por me mandar seu pedido, Ká! E se você também quer ouvir aqui nesse podcast a história de alguma mulher que você admira, é só me mandar lá no meu Instagram. É @raquelgod.oy. Então é Raquel Godoy com um pontinho depois do D. Ou no Raquel Godoy Atriz. Me chama lá no direct e me conta qual mulher que não pode ficar de fora desse podcast que eu coloco na lista e gravo o episódio com o maior prazer. Agora bora lá saber quem foi Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, mais conhecida apenas como Frida Kahlo, foi uma pintora mexicana que ficou conhecida por seus 55 autorretratos que foram considerados surrealistas. Mas ela não concordava com essa categoria, porque, afinal de contas, ela dizia que pintava sua própria realidade. E o surrealismo, como movimento, pressupõe que as obras são baseadas em fatos do inconsciente e do abstrato. Então, apesar de as obras dela serem bem diferentonas e às vezes lembrarem um pouco as obras surrealistas, ela não se considerava parte desse movimento, porque afinal de contas os quadros que ela pintava eram uma interpretação que ela dava para a realidade que ela vivia. E até hoje ela é uma referência mundial do feminismo, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. A Frida nasceu no dia 6 de julho de 1907 em Coyoacán, distrito da Cidade do México, e faleceu aos 47 anos no ano de 1954, no mesmo lugar. E detalhe, ela nasceu, viveu a maior parte da vida dela e faleceu na mesma casa, a intitulada Casa Azul, que hoje em dia funciona como um museu com várias obras e muitas informações sobre a vida dela. Foi filha de Guillermo Kahlo, um fotógrafo alemão que foi morar no México aos 19 anos e exerceu grande influência artística na vida de Frida, a apresentando as artes. E filha também de Matilde González y Calderón, uma mulher de origem indígena. Essa ancestralidade indígena é bem presente em suas obras. Frida foi a terceira de 4 filhas que o casal teve. Desde pequena, ela sempre teve uma vida muito sofrida, coitada. Com apenas 6 anos de idade, ela contraiu poliomielite, que é uma doença viral que ataca o sistema nervoso e a medula espinhal. E essa doença acabou deixando sequelas em sua perna direita, que acabou ficando mais fina e mais curta do que a outra, e a fazia caminhar com dificuldade. Por conta desse problema, ela ganhou um apelido, Frida Pata de Palo, que significa Frida Perna de Pau. Ela então começou a usar sapato ortopédico, com os saltos adaptados para tentar nivelar suas pernas. Na vida adulta, para esconder o problema, ela usava calças, que eram incomuns para as mulheres daquela época e região, ou então usava suas características saias longas. A Frida sempre foi muito inteligente, e aos 19 anos, ela foi uma das 35 mulheres aprovadas de todo o México para estudar em uma escola preparatória de medicina. E um dia, ao voltar dessa escola para casa, ela sofreu um grave acidente. O bonde que ela estava se chocou com um trem e um metal a perfurou, entrou pelas costas dela e a atravessou saindo pela sua vagina. Os ferimentos, as fraturas e a hemorragia que ela teve foram bem graves. Ela ficou meses desacordada no hospital, passou por muitas cirurgias, durante a vida inteira foram mais de 30 e mesmo assim ela não teve bons resultados com elas. Devido ao acidente, ela teve seu tronco engessado para que a sua coluna ficasse imóvel e ela não tivesse ainda mais complicações. Então, ela que já havia ficado meses imóvel enquanto estava desacordada, agora após acordar, teve que permanecer imóvel em sua cama de hospital. Então, ela ficava muito tempo sozinha, apenas olhando para cima. Nesse período, ela precisou se ocupar, e seu pai, que era artista, emprestou umas tintas para ela, que começou a fazer pinturas no seu próprio gesso. O pai dela, percebendo que ela estava se interessando por pintura, adaptou um cavalete para que ela pudesse pintar telas mesmo deitada. Ele também mandou instalar um dossel em cima de sua cama, onde fixou um espelho, onde ela ficava horas e horas se observando e começou a pintar seus famosos autorretratos. Sua primeira obra foi o autorretrato em um vestido de veludo, que ela fez para dar de presente para o rapaz que na época era seu recente ex-namorado. Eles chegaram a reatar o namoro, mas a família dele não era muito a favor e mandou ele estudar na Europa e ele foi, deixando Frida com o coração partido. Como já era de se imaginar, a Frida sofria com muitas dores, por toda a vida dela foi assim. E uma das frases que ela escreveu depois do acidente foi: "E a sensação nunca me deixou, de que meu corpo carrega em si todas as chagas do mundo."
Um dos seus quadros mais emblemáticos é o Coluna Partida, onde ela se pintou com a coluna quebrada e sendo segurada por um espartilho de metal e muitos pregos. Desde o início da sua carreira como artista, ela sempre pintou aspectos sobre a sua vida. Ela escreveu em seu diário: "Eu pinto-me porque estou muitas vezes sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor." Além de se pintar, ela demonstrava muito apego e amor ao seu país, o México. O folclore e cultura mexicanas aparecem na maioria de suas obras. Alguns dos quadros que ela retrata um pouco da sua infância e ascendência são As Duas Fridas, que retrata um pouco da sua ancestralidade. Uma Frida está vestida com trajes típicos europeus que retratam a família do seu pai alemão, e a outra Frida está vestida com trajes típicos indígenas mexicanos, que retratam a família de sua mãe. As duas Fridas compartilham das mesmas veias, como se o sangue entre elas fosse o mesmo. Na pintura Minha Ama e Eu, ela se pintou com cabeça de adulto num corpo de bebê mamando no seio de uma mulher indígena. Ela pintou esse quadro porque quando ela era pequena, sua mãe não conseguiu amamentá-la por conta de uma doença que ela teve, e ela precisou ter uma ama de leite. Após receber alta do hospital, ela decidiu que não queria mais seguir com seus estudos na área da medicina, pois havia se apaixonado por sua arte e queria continuar vivendo dela. Ela então continuou pintando. Pouco tempo depois, ela se filiou ao Partido Comunista, pois se identificava com os ideais tanto comunistas quanto socialistas. Ela teve uma atuação muito significativa no partido a partir de então, sempre dando discursos e participando das ligas clandestinas e reuniões de operários. Uma das obras dela se chama O Marxismo Dará Saúde aos Doentes, e nela ela aparece ao centro com suas muletas ao lado, como se não precisasse mais delas, pois as mãos do marxismo a estão sustentando. A imagem de Karl Marx está representada nesse quadro e tem várias outras simbologias também. Inclusive, gente, eu super recomendo que depois de ouvirem esse episódio, vocês passem um tempinho observando as pinturas dela, porque tem muito detalhe interessante para analisar. E foi nas confraternizações do partido que ela conheceu Diego Rivera, que na época era uma pessoa importante dentro do partido e um grande pintor mexicano. Ele participou de um movimento bem forte do México, que foi o movimento dos muralistas, onde eram pintados grandes murais em locais públicos e igrejas para que toda a população tivesse acesso à arte. Ele virou uma referência para Frida, que acabava levando as obras dela para que ele pudesse analisar e até ajudá-la a se aperfeiçoar como artista. Os dois se aproximaram muito e acabaram se envolvendo, e pouco tempo depois se casaram. Frida tinha apenas 22 anos quando se casou com Diego, e ele já tinha 42 e já havia sido casado anteriormente. Ele, desde o início do relacionamento, se intitulava como um homem infiel. Dizia que seu coração pertencia a Frida, mas já o corpo pertencia também a muitas outras mulheres. Mesmo ciente disso, Frida aceitou se casar com ele, imaginando que conseguiria conviver com isso. Frida sempre o amou muito, e esse amor é retratado em várias obras dela, tanto as partes boas do relacionamento quanto as ruins. O casamento foi conturbado desde o início. O grande problema e que causava muitas brigas entre o casal eram as traições. Durante o relacionamento, Frida também se permitiu traí-lo. Acredito eu que como uma forma de equilibrar as coisas, e não teve nenhum momento do relacionamento em que os dois eram monogâmicos. A Frida era bissexual, inclusive a obra mais cara dela, que custou 8 milhões de dólares, consagrando-a como a artista latino-americana mais cara do mundo, se chama Dois Nus na Floresta, onde ela aparece nua no colo de uma outra mulher também nua. O Diego não se importava que ela ficasse com outras mulheres, mas não gostava e sentia ciúme se ela ficasse com outros homens. O caso mais emblemático que ela teve foi com o revolucionário russo Leon Trotsky. Quando Trotsky foi exilado, ele, juntamente com sua esposa, foram para o México e moraram por 2 anos na Casa Azul, com Frida e Diego. E Frida e Trotsky, então, deram início a um caso que deixou Diego nem um pouco feliz. Em 1939, mesmo ano que Trotsky deixou a Casa Azul e eles terminaram o caso, Frida flagrou Diego transando com sua irmã mais nova, Cristina, e descobriu que os dois já tinham um caso há muitos anos e que, inclusive, ele era pai dos 6 filhos dela. Depois disso, os dois se divorciaram e Frida sofreu muito. Ela pintou vários quadros nesse momento de luto pelo relacionamento dela. Alguns deles são Memória, o Coração, onde ela retratou essa distância que agora existia entre ela e a irmã, e o autorretrato com o cabelo cortado, onde ela retratou o surto que ela teve no dia em que ela flagrou os dois. Ela pegou a tesoura e picotou todo o cabelo dela bem curto, porque era o que o Diego mais gostava nela. No ano seguinte do divórcio, eles decidiram reatar o relacionamento e se casarem novamente. Porém, isso só foi possível depois de Diego aceitar uma série de exigências de Frida.
Dentre elas estavam que os dois deveriam morar em casas separadas. Então Diego construiu uma casa ao lado da dela que era ligada por uma ponte. Assim os dois podiam se ver, mas ficava cada um na sua casa para evitarem brigas. Outras exigências foram que ela iria se sustentar com o dinheiro do próprio trabalho e não aceitaria mais o dinheiro dele, e que eles não teriam mais relações sexuais, pois ela estava muito traumatizada com todas as traições dele e ela disse que, caso ele tentasse algo com ela, com certeza essas memórias retornariam e ela sofreria ainda mais. Ele, sem pensar duas vezes, aceitou todas as condições na hora e os dois se casaram novamente. Durante um período do casamento deles, eles moraram nos Estados Unidos, pois o Diego tinha algumas propostas de trabalho por lá, e a Frida acabou indo com ele, fazendo bons contatos nesses anos. Conheceu muitas pessoas, inclusive fez uma exposição em Nova York e posteriormente foi para a França fazer uma exposição em Paris. Uma das obras dela foi comprada pelo Museu do Louvre. Ou seja, ela ganhou bastante destaque internacional. Mas, mesmo ela tendo ganhado notoriedade, ela não se adaptou aos Estados Unidos. Inclusive, tem uma pintura dela que se chama Autorretrato na Fronteira entre o México e os Estados Unidos, onde ela retrata de um lado o México com flores e elementos que simbolizam a cultura mexicana e do outro lado os Estados Unidos somente com indústrias, fumaça e poluição. Por muitos anos, ela tentou engravidar, e das 3 vezes que conseguiu, ela acabou sofrendo abortos espontâneos, pois seu útero havia sido perfurado naquele acidente do bonde. Então, ela nunca conseguiu chegar ao final de uma gestação, o que causou diversas feridas emocionais nela. Uma das pinturas dela se chama Hospital Henry Ford, que ela pintou depois do segundo aborto que ela sofreu. Na pintura, vemos ela deitada nua na cama de hospital sangrando, com a imagem de um feto ao centro do quadro. Por ela sofrer tanto é que ela conseguia pintar coisas tão fortes, porque cada uma das pinturas retratava algo da própria vida dela, sempre algum acontecimento, infelizmente, de muita dor. Após seus 30 anos, mais ou menos, a saúde dela piorou ainda mais. Ela bebia muito e tomava remédios fortes, como morfina, para tentar se anestesiar. Mais adiante, ela teve gangrena, que foi uma das complicações da poliomielite que ela teve quando criança, e teve que amputar uma das pernas e que a levou a pintar o pés para que os quero se tenho asas para voar. Depois disso, ela só se locomovia com a cadeira de rodas e nos últimos meses de vida ela estava tão debilitada que ela não podia nem sair da cama. Somente um pouco antes de morrer que ela conseguiu sua primeira exposição no México, que era exclusivamente dela. Como eu comentei anteriormente, ela já tinha exposto em outros países, mas no México ela ainda não havia conseguido. Quando a exposição dela aconteceu, ela estava acamada, não conseguia mais andar. Então ela contratou um caminhão para que a transportasse com cama e tudo até a sua exposição. Ela chegou de surpresa e foi motivo de muita alegria para todos. Essa foi uma das suas últimas aparições públicas. A última aparição mesmo foi apenas 10 dias antes dela morrer, onde ela participou de um protesto contra a intervenção dos Estados Unidos no governo da Guatemala. O fato de ter participado pode ter piorado seu estado de saúde, que a levou a óbito 10 dias depois. Sua última obra é intitulada Viva la Vida, que inclusive é o título de um álbum do Coldplay em homenagem a ela. E então, em 13 de julho de 1954, ela faleceu e a causa da morte gera algumas controvérsias. Foi identificada como embolia pulmonar, mas também suspeitam de suicídio, pois ela já havia tentado se matar várias vezes ao longo da vida. E a última frase que ela escreveu no seu diário foi: "Que a minha partida seja alegre e espero não voltar jamais." Seu corpo foi cremado e suas cinzas estão em uma urna dentro da Casa Azul até hoje. Depois de sua morte, Diego colou muitos escritos e pinturas inéditas dentro de um banheiro da Casa Azul e o trancou. Esse banheiro só foi destrancado em 2004 e muitas coisas sobre a vida dela foram reveladas somente depois disso. Infelizmente, ela foi uma pessoa muito triste. Sofreu demais por toda a vida dela, com vários problemas de saúde, problemas no casamento, não conseguiu ter filhos, mas mesmo assim ela deixou um legado. A Frida se tornou um símbolo feminista porque, pela primeira vez, uma artista pintou tantas questões relacionadas à vida da mulher, questões que antes não eram discutidas. Ela criticou, ela abriu o diálogo e ela fez com que muitas mulheres que também sofrem com situações parecidas possam se sentir acolhidas e abraçadas por alguém que já passou por tudo isso. A vida dela foi um ato político, tanto com seus quadros quanto com seus discursos, muitos deles sobre os direitos das mulheres, e também com suas atitudes perante a vida e os problemas que enfrentou.
E algo interessante de se ressaltar é que, apesar de ela ter se casado com um dos artistas mais famosos do México, ela não desistiu de sua arte, nem enveredou pelo mesmo estilo do dele. Ela criou algo novo, e hoje em dia o Diego continua sendo mais famoso lá no México, mas ela ganhou destaque mundial. Ela é símbolo de empoderamento e sua sobrancelha grossa, sinônimo de força. E para finalizar esse episódio maravilhoso, eu deixo aqui uma indicação de filme para vocês. O nome do filme é Frida. É um filme de 2002 com a atriz Salma Hayek, que teve 5 indicações ao Oscar e ganhou em 2 categorias. Eu amei esse filme porque eu achei que, além de ser muito fiel, a atuação da Salma Hayek como Frida tá sensacional. E assim eu termino mais um episódio do Inspirações Femininas. Eu espero que vocês tenham gostado da história da vida e da carreira da nossa querida Frida. Se você quer me ouvir contando a história de alguma mulher em específico, manda sua sugestão lá no meu Instagram, @raquelgod.oy ou no Raquel Godoy Atriz, que vai ser um prazer contar aqui para vocês. Se você gostou, então não esquece de seguir o podcast e ficar atenta. Os episódios saem todas as sextas-feiras no Spotify e também no meu canal Raquel Godoy no YouTube. O próximo episódio será sobre a poeta, escritora, pintora, jornalista e professora Cecília Meirelles. Até sexta que vem. Beijo!